Oi, bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo no teu coração, na tua casa, na tua família. Que Deus possa iluminar a tua vida, iluminar o teu lar, iluminar o teu coração, teus filhos, teus vizinhos, todos sejam iluminados pela face luminosa de Deus, mas também pelo seu Santo Espírito libertador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui neste momento para fazer um pouco de catequese, né? Um pouco de catequese. No vídeo anterior a este, eu falei um pouco dos sacramentos e que nós iríamos darmos início numa caminhada catequética. Então, essa caminhada catequética é importante para nós abrir os nossos olhos mais, conhecer mais a nossa verdade da fé, conhecer mais a nossa vida cristã, nossa vida religiosa, ou seja, ter mais aproximação com as coisas de Deus, né? Que às vezes a gente rejeita as dádivas por falta de conhecimento. Então, nós falamos sobre os ministérios, nós falamos a importância de cada um, e agora nós vamos falar do batismo. Então, o batismo é o primeiro sacramento que a igreja tem para os filhos de Deus, para os cristãos. Em obediência a uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando ele vai ao encontro dos seus discípulos na Galileia, após a sua ressurreição, e diz para os seus discípulos: ide ao mundo inteiro, ensinai todas as criaturas que eu vos ensinei, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer com que todos os povos se tornem meus discípulos. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Olha essa garantia. Então, a ordem de Jesus para os seus discípulos é que batizem a todos. Batizai a todos. Esta é a ordem. E fazer com que todos se tornem meus discípulos. Então, aqui nós queremos já fazer aqui uma reflexão sobre o olhar dos nossos irmãos protestantes, que eles às vezes contestam contra nós, a nossa Igreja Católica, dizendo que a gente faz o batismo errado, batizando crianças, que as crianças não têm decisão para tomar essa atitude de receber o batismo. É preciso que tenha uma consciência de receber o batismo. Está certo, muito bem, essa versão está ótima. Porém, o que Jesus manda que os seus discípulos façam é que batizai a todos. E ele não deu idade, ele não disse se era velho, se era adulto ou jovem, ele não disse, ele mandou batizar a todos e fazer com que todos se tornem meus discípulos. Então, não foi determinada idade. Além disso também, nós vimos no Atos dos Apóstolos, que Pedro, na família de Cornélio, ele batizou toda a sua família. Então, batizou toda a família de Cornélio, mas para dizer, então, ali que certamente tinha criança. Se batizou toda a família, tinha criança. Não foi que ele batizou o pai e a mãe, né? Então, a igreja tem essa consciência de que está cumprindo uma missão dada por Jesus. Batizai a todos e façais com que todos se tornem meus discípulos. Esta é a nossa ordem. E em cumprimento dessa ordem que a igreja batiza as pessoas que buscam o batismo. Não é que vai sair batizando todos, mas aqueles que pedem, aqueles que buscam o batismo. Por exemplo, por que batizar as crianças? Porque é um pedido dos pais, do padrinho. Então, os pais, padrinhos, vão até o sacerdote, vão até a igreja, a comunidade, e pedem que a sua criança seja batizada. Então, em confiança de que essa família é uma família de fé, só pelo fato de vir procurar a igreja, já quer viver como discípulo de Jesus. Então, por isso, em obediência aos ensinamentos de Jesus, a igreja dá o batismo às crianças, pela fé dos pais e dos padrinhos. E a igreja oferece esse primeiro sacramento para a entrada da sua vida religiosa. É a porta de entrada para a vida cristã. É a porta de entrada na comunidade, na igreja de Jesus Cristo. E por isso, ele é dado como primeiro, né? Que é o nascimento da vida nova, é o nascimento para que a pessoa humana se torne filho de Deus.
Nós vimos também em João 3, 7, 8, lá no encontro de Nicodemos, quando em uma conversa, em um diálogo com Jesus, ele então reconhece Jesus como Senhor. Nicodemos reconhece Jesus como Senhor, elogia Jesus. Jesus vai dizer para ele, então, você não está longe do reino de Deus, mas na verdade é preciso nascer de novo, nascer do alto e do Espírito, nascer da água e do Espírito. É preciso nascer de novo. Então, esse é o nascimento para uma vida nova como filho e filha de Deus, é o batismo. O batismo nos faz cristãos. O batismo é essa entrega total a Jesus, e a gente até se preocupa, como muitas vezes nós católicos somos convidados a aderir a um outro segmento religioso, e vamos dizer assim, agora eu me entreguei a Jesus, eu me entreguei a Jesus e reconheci Jesus. Quer dizer, você jogou no lixo o seu batismo. Jogar no lixo o batismo é jogar no lixo a graça de Deus, uma graça santificadora, uma ação do Espírito Santo, porque o batismo não é uma ação da igreja, não é uma ação do padre, mas é uma ação do próprio Cristo, que é doado à igreja, que é deixado para o seu discipulado, apostolado, dar seguimento. Então é em cumprimento à ordem dele. E o Espírito Santo é que vai fazer morada naquele que está sendo batizado. E por isso, o que vai batizar aquela criatura nova, aquela criatura tem que expressar a sua fé em Jesus Cristo, mesmo sendo criança pela fé dos pais e padrinhos, professam a fé, e o sacerdote ou o diácono, a pessoa que está batizando, vai dizer, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Retornamos àquela ordem de Jesus a Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Lá também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38, em um discurso de Pedro, que Pedro vai fazer aquele discurso e falar da ressurreição de Jesus. Que este Jesus que foi morto na cruz, ele não ficou com a morte, nem na morte, nem no sepulcro, mas ele ressuscitou e agora ele vive para toda a eternidade. É ele o Senhor das nações, ele vai julgar todas as nações, ele é o rei, é o príncipe. Agora Deus, com seu poder e glória, o ressuscitou. E ele está vivo e nós somos testemunho da sua ressurreição, disse Pedro. E aí as pessoas que estavam ouvindo esse discurso de Pedro disseram, e agora, o que devemos fazer? E os outros discípulos que estavam ali acompanhando Pedro, disseram a eles, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Arrependa dos pecados e seja batizado em nome de Jesus. Então o batismo também é o perdão dos nossos pecados, é a purificação do nosso pecado. Não é à toa que o batismo da água é a purificação. A água é a vida nova, a água é o novo nascimento. Como vai dizer em Romanos e em Filipenses, que pelo batismo nós fomos ressuscitados com ele na sua morte, mas também pelo batismo nós recebemos a graça da ressurreição com ele, pela sua ressurreição. A gente morre com Cristo e ressuscita com ele e para o louvor da sua glória. Que maravilha! O batismo é essa ação gloriosa e santificadora de Deus em nós. Por isso, nós nos tornamos não mais simplesmente uma criatura humana, uma pessoa humana, mas nós nos tornamos templo da Santíssima Trindade. Por isso, a gente é batizado em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a gente se torna templo da Santíssima Trindade. Nós nos tornamos sacrário da Santíssima Trindade, morada de Cristo, morada de Deus, templo de Deus, e nos tornamos filhos no Filho. Filho no Filho, porque por Jesus, ele nos adotou, Jesus nos adotou, por ele e com ele, nós também nos tornamos filhos de Deus, por meio da adoção. E essa adoção teve um preço, teve um custo. Jesus pagou a nossa adoção pelo seu sangue, pela sua morte de cruz, seu sangue derramado na cruz.
também que é o sangue da purificação dos pecados, que lava os nossos pecados. Quando já não tinha mais nada, depois de sua morte, que ele foi então atingido pela lança do seu lado, saiu sangue e água. O sangue é essa graça de Deus por meio da sua nova e eterna aliança. O sangue da nova e eterna aliança, o sangue da nossa aliança com Deus, da aliança de Deus conosco, pela nossa salvação. E a água é a purificação do nosso pecado, que simboliza o nosso batismo. Então o batismo é uma coisa grandiosa, é estupenda, é que se a gente parar para pensar e for falar bastante sobre o batismo, a gente vai longe demais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pelo batismo, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, tornamos seguidores de Jesus Cristo, nos tornamos morados da Santíssima Trindade, nos tornamos templo do Espírito Santo. Nós somos herdeiros, nos tornamos herdeiros da herança eterna. Ou seja, o batismo é a porta do reino de Deus que se abre para nós. E é pelo batismo que nós declaramos discípulos de Jesus em aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Que isso nos ajude a entender melhor essa importância do batismo e nos ajude a ensinar nossas crianças a viverem a fé em Jesus Cristo. As crianças precisam serem catequizadas, ser ajudadas a reconhecer essa importância da vida, do seguimento de Jesus, a importância de Jesus em nossa vida. Então, que nós sejamos mais catequistas em nossa casa, em nossa família, com nossos filhos, ensinando a rezar. As nossas crianças, pelo menos entre os 7 a 10 anos de idade, devem rezar as orações básicas. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, eu creio. O texto é a oração básica que nós devemos ensinar às nossas crianças. Deve já ter, pelo menos, um hábito de ouvir a palavra de Deus. As crianças aprendem a ouvir a palavra de Deus em casa, na nossa família. Isso é que é viver como cristão. Então, queridos irmãos e irmãs, eu tenho muita coisa para falar do batismo, mas eu quis assim resumir em ligeiras palavras aqui essa importância para nós, porque senão fica muito longo também o vídeo, né? Mas que possamos buscar mais, né? Uma leitura na Bíblia, uma leitura no Catecismo, para a gente entender melhor essa importância do batismo na nossa vida. E nós estamos agora na Quaresma, e esse período da Quaresma também é um período de caminhada batismal. Nós falamos do batismo tradicional da igreja, que batiza as crianças, principalmente no período de festejo, Natal, na festa da comunidade. A comunidade, as famílias têm o costume de batizar as suas crianças. Mas nós temos o batismo dos adultos. O batismo dos adultos, que também acontece numa caminhada. E a igreja deixou um tempo para isso, que foi o tempo da Quaresma, que começa na quarta-feira de cinza até sábado santo, sábado da aleluia. É o tempo de penitência, é o tempo de oração, é o tempo de conversão, para que possa a gente dar uma resposta a Deus, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, na noite da Páscoa, na celebração da vigília pascal, da ressurreição de Jesus, nós, como adultos, aceitando Jesus pelo batismo. Então a igreja dá o batismo aos adultos no sábado santo. Quando não, pelo menos todo adulto que está na igreja, na comunidade, renova as suas promessas batismais e refaz o seu batismo. Quer dizer, vai refazer a sua vida, uma vida nova, recomeçar uma vida nova no seguimento de Jesus, na noite pascal, na noite da vigília pascal, renascendo da água do batismo para uma vida nova com Cristo no seu seguimento. Isso é muito bonito, é muito bonito. Então, que nós tenhamos essa consciência. Nós temos também o batismo de desejo e o batismo de sangue. Muitos adultos, às vezes, têm uma vontade, um desejo de se batizar e buscam uma oportunidade para se batizar, não tem ou não encontrou no momento. Vamos supor que, de repente, este adulto venha a falecer numa condição pagã. Mas ele desejou muito receber o batismo, só que não deu a oportunidade, o tempo certo de receber esse batismo. Esse adulto foi batizado. O Espírito Santo, que sonda os nossos corações, que sonda a nossa vida, ele está presente 24 horas conosco. E esse Espírito Santo confirma o batismo no altar de Deus, na glória celeste, pelo seu desejo, pela sua vontade. Pelo seu desejo, pela sua vontade. Também o outro batismo de sangue
a pessoa que não recebeu batismo é considerado uma vida pagã, porque não foi batizado na igreja, etc. Mas uma pessoa que, em nome do amor pelo outro, pela sociedade, por uma vida digna, pelo desejo de justiça, justiça social, de repente foi perseguido, foi morto. Essa pessoa deu o seu sangue por uma justiça social, por uma causa social, por uma causa de amor. Então, a causa de amor maior foi dada por Jesus. E quem dar a sua vida por uma causa de amor foi banhado no sangue de Jesus. Recebeu o batismo no sangue de Jesus, o batismo no seu próprio sangue, pelo amor aos outros, pelo amor a uma causa, pelo amor à justiça social. Então é o batismo do sangue. Tá? Então nós temos, a igreja nos dá um leque de oportunidade para a nossa salvação. Só depende de nós. A nossa salvação só depende do nosso sim a Jesus Cristo. Só depende da nossa aceitação ao seu seguimento. E que essa catequese de hoje sobre o batismo nos ajude a abrir mais o nosso coração e a vivenciar mais o nosso batismo no aspecto da fé, do amor, da solidariedade, da justiça, da perseverança e da fidelidade ao projeto salvífico de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.